Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, porque tem muita coisa pra gente falar. O técnico da seleção equatoriana falou sobre a possibilidade, sim, de Ener Valencia entrar em campo na terça-feira, tá? Pelas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, só que tem jogo do Inter. Quinta-feira, antes da parada para o Super Mundial. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Elian Irala dando preferência para uma negociação com o Internacional, o que o zagueiro Rafael Toloi falou sobre o interesse do Internacional nele, depois que ele deixou a Atalanta da Itália. Arthur, que história é essa? O Arthur pode jogar de fato no Inter? O que é especulação? O que é verdade nessa história? O jogador que acertou a sua compra junto ao Internacional, e isso também influencia na janela de transferências para o Colorado agora no meio do ano. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então, claro, jogue com responsabilidade, dá uma olhada nas odds. Tem domingo o final da Nations League, a Liga das Nações, Espanha e Portugal. Eu já deixei o meu palpite lá na KTO, que é vitória simples da seleção da Espanha, com mais de 1,5 em gols, e eu arriscaria até um ambos marcam aí, tá? Arriscaria um ambos marcam, mas vai lá na KTO, dá uma olhada nas odds, e se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado, que tem o meu link, em 1 minuto e meio, 2, tá feito o teu registro na KTO. E quero falar também aqui de Ativo. Ativo é você na ativa sempre, o melhor estimulante sexual do homem moderno e da mulher moderna também. Tem o Ativo Fem para as mulheres, tá? Fiquem espertos, o meu link para tu entrar em contato com o pessoal do Ativo tá no primeiro comentário fixado nesse conteúdo. Vindo pelo canal, tu vai ganhar um desconto. Diz, ó, vim pelo canal Lucas Dias Repórter, pelo link dele, quero um descontaço com o pessoal do Ativo e garante o teu para não falhar mais na hora H, mas também para te manter ativado no teu dia a dia, tá certo? Bom, rapaziada, vamos lá, mais um dia de treinamentos no CT Parque Gigante. O Inter segue a preparação para o jogo contra o Galo. Só na quinta-feira que vem, ainda tem aí 4, 5 sessões de treinamentos antes da viagem para Belo Horizonte. Na quinta-feira que vem, dia 12, dia dos namorados, às 9h30 da noite, o Inter encara o Atlético Mineiro lá em BH, na Arena MRV. Técnico Roger Machado vai trabalhando a equipe e, claro, pensando em sair da situação incômoda que o Inter tá na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a um pontinho só do Z4 da competição. Mas a gente vai falar muito ainda sobre esse time para esse jogo, até porque vai ser o último jogo antes da parada para o Super Mundial. A gente vai ficar um mês aí sem jogos do Inter e a gente vai falar mais sobre o jogo. Mas eu quero falar aqui sobre Ener Valencia, porque ontem a gente ficou naquela expectativa, será que o Valencia vai ser titular? Será que ele vai aparecer no banco? Ele tá se recuperando de uma lesão grau 2 na posterior da coxa, sofrida lá em Medellín contra o Atlético Nacional no dia 8 de maio. Tinha aí 3 semanas de recuperação, quando surpreendeu a todos a sua convocação para a seleção equatoriana, mas ele não foi relacionado para esse jogo, tá? Ontem contra a seleção brasileira, um jogo horroroso para quem assistiu também, 0-0 lá em Guayaquil, no Equador, e o Ener Valencia não esteve presente nesta partida. Porém, o BKSS, técnico argentino da seleção equatoriana, deixou em aberto a possibilidade do Ener Valencia jogar na terça-feira contra o Peru, lá em Lima, tá? Também pelas eliminatórias. Ele falou sobre a situação do Valencia e também do goleiro da seleção equatoriana, que não estava à disposição para o último jogo, e ele disse que ele e o goleiro, que é o Hernan Galíndez, devem fazer um teste ainda antes do jogo contra o Peru. E aí ele diz: o Ener supostamente já teria alta definitiva amanhã, nesse caso hoje, sexta-feira, ou depois de amanhã, no caso sábado. Vamos ver como ele responde. Vem de 5 semanas de trabalhos fortes. Ele vem trabalhando muito bem e vem trabalhando duro. Foi uma contribuição incrível a sua presença, como ele nos incentivou, como acompanhou os companheiros e as coisas que transmitiu e as conversas que tivemos. Vale lembrar, o Equador teve inclusive um jogador que atua aqui no futebol brasileiro que foi cortado por lesão, o Gonçalo Plata. Ele foi machucado também, assim como o Ener Valencia, se recuperando, na verdade, de uma lesão, mas foi cortado. O Ener Valencia não. Peru e Equador, terça, 10h30, e o Inter pega o Galo, quinta, 9h30. Cara, se ele jogar contra o Peru, eu espero que ele jogue contra o Galo em Belo Horizonte na quinta-feira. Bom, agora eu quero falar de algumas questões bem importantes de mercado de transferências, tá? Começando
pela compra que está sendo acertada pelo Internacional. O Inter está acertando os últimos trâmites com o Sport para a compra do zagueiro de 21 anos, Vitor Gabriel. Tá tudo acertado, essa compra vai ser antecipada, ele tinha um empréstimo até o mês de dezembro. Diante das sondagens que apareceram, principalmente do Cruzeiro recentemente, disposto a botar grana na mesa pelo Vitor Gabriel, e ainda está, mas eu vou chegar lá. O Inter acertou essa compra com o Sport, o Inter está adquirindo 60% dos direitos econômicos do Vitor Gabriel por $500 mil, quase 3 milhões de reais, tá? Esse é o valor total da compra e é o valor que o Inter vai pagar ao Sport. Mas o que acontece é que lá em Belo Horizonte a informação ainda é que, mesmo diante da compra do Inter do Vitor Gabriel, o Cruzeiro ainda está interessado. E, inclusive, tem valor já definido. O Cruzeiro quer muito o Vitor Gabriel. O Leonardo Jardim, técnico português do Cruzeiro, avaliou o jogador, olhou tudo que tinha para olhar sobre o atleta e quer muito esse atleta lá na Toca da Raposa. E o Cruzeiro está disposto a colocar 3 milhões de euros na mesa do Internacional para contratar o Vitor Gabriel. A gente está falando de quase 20 milhões de reais. Dá 19 milhões e 300 mil reais o valor que o Cruzeiro está disposto a oferecer para contratar o Vitor Gabriel. O que eu ouvi de um dirigente do Inter é que o Inter não tem interesse, tá, de vender o Vitor Gabriel por 2 fatores. Primeiro, 3 fatores, aliás. Primeiro, o Inter está recém comprando ele, tá? Recém está dispondo de $500 mil para contratar, 500 mil euros para contratar ele junto ao Sport. O outro fator, vai acabar reforçando um adversário, Cruzeiro, que é um bom time, enfim, está se estruturando lá com o Leonardo Jardim, técnico português, está indo bem no Campeonato Brasileiro principalmente, então tu não vai querer reforçar um rival direto em algumas competições. E a outra questão é que o Inter tem o entendimento de que ele pode valer mais do que isso se ele ficar aqui. Esse é o primeiro ano de profissional do Vitor Gabriel. Ele jogou basicamente todo o gauchão, onde ele foi muito bem. Aí ele tem a lesão na final do gauchão, volta, tem agora essa lesão no tornozelo. Então o Inter não vê como vantajoso vender o Vitor Gabriel hoje, tá certo? A outra situação que eu quero falar aqui é da especulação envolvendo o nome do Arthur, volante, formado pelo Grêmio, campeão da América pelo Grêmio, tinha sido formado antes de ir para a base do Grêmio pelo Goiás ainda, e que rodou por diversos clubes grandes da Europa, foi para o Barcelona como uma das maiores vendas da história do Grêmio, jogou na Juventus, na Fiorentina, e recentemente foi para o Girona, que é do Grupo City, lá na Espanha. O Adroaldo Guerra Filho, Guerrinha, no Sala de Redação, trouxe que ele tinha uma informação de que o Inter estava monitorando a situação do Arthur. Eu conversei com algumas pessoas do Inter, é natural, é verdade, colocar aqui, é importante colocar isso, é natural que o Inter negue, tá? E o Inter está negando que tem interesse no Arthur, me disseram que não é esse o nome lá no Internacional, mas algumas pessoas que cuidam da carreira do Arthur têm dito que, primeiro, que o Arthur não quer voltar para o futebol brasileiro nesse momento. O Arthur pensa em ficar na Europa mais um tempo, tá? Vamos lá, o Arthur não é um atleta já mais velho, ele tá perto da casa dos 30, mas tá, vamos lá, naquilo que a gente chama de auge de idade para um atleta de futebol, tem aí pelo menos mais 10 anos, pelo menos, de carreira, então ele não pensa num retorno ao futebol brasileiro, pelo menos neste momento, tá? Então, pra gente ser bem sincero aqui, o Arthur não é uma realidade do Inter hoje. Não é uma realidade a contratação do Arthur e nenhum movimento também em relação ao nome do Arthur, tá? A outra situação, Rafael Toloi, zagueiro brasileiro naturalizado italiano, ganhou a Eurocopa pela seleção italiana, depois de 11 anos encerrou o seu vínculo com a Atalanta da Itália. Ontem a gente repercutiu aqui a informação do nosso parceiro Lucas Colar, lá do Voz do Gigante, de que o Inter está interessado nesse nome, vê como uma possibilidade, é um alvo do Inter no mercado de transferências, e o Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, conversou com o Rafael Toloi, tá? E o Toloi, ele diz que não foi procurado pelo Inter, mas ele elogiou, enfim, se demonstrou feliz, grato pelo nome dele estar sendo colocado como um alvo ou um possível interesse do Inter, mesmo que, segundo ele, não tenha ainda vindo uma proposta oficial, um convite oficial. Ele disse para o Marcelo Salzano: fico muito feliz com o interesse do Inter, mas não recebi ainda nenhum contato. Não tenho muito a comentar neste momento. E ele explicou mais ou menos o que ele está fazendo, basicamente, da vida esses dias após o término do vínculo com a Atalanta da Itália. Estou na Europa ainda resolvendo as coisas para voltar ao Brasil, mas ainda não decidi para onde ir. Estou há 10 anos aqui e tenho muitas coisas para organizar, mas não recebi contato ainda de nenhum clube e não consegui conversar com o meu procurador. Cá entre nós, Rafael Toloi seria um baita reforço
34 anos, experiência de seleção brasileira e depois seleção italiana, campeão de Eurocopa, semifinalista naquela Champions do Neymar lá da bolha em Portugal, isso é 2020, 21 por ali. Então é um jogador que tem muita bagagem. Ganhou, inclusive, Liga Europa, lá pela Atalanta, né? É um jogador de bagagem. Vamos ver se vai acontecer esse movimento aí nos próximos dias. E pra fechar, eu quero falar do Elian Irala, tá? Volante, todo mundo lembra da novela que foi na primeira janela de transferências do ano, janela do verão. Mencionamos aqui, a informação é de que o Inter sim pode fazer uma nova oferta pelo Elian Irala. E o que aconteceu hoje é que a informação é de que o Elian Irala dá preferência para o Internacional numa negociação. Eu até citei aqui, eu acompanhei alguns jogos do Elian Irala lá no São Lourenço, tá? Ele é titular, mas a torcida pega bastante no pé dele, tá? A imprensa argentina pega muito no pé dele. Então, o caminho mais natural é uma saída do Irala do São Lourenço, como era na última janela e acabou não acontecendo aqui pro Internacional. Fortaleza e o Cincinnati, da Major League Soccer Estados Unidos, estão interessados no Irala. Ele faz 21 anos, agora no mês de julho, tá? Tá desde 2023 no profissional do São Lourenço, o Inter já tentou a negociação, sabe os valores, pelo menos 4 milhões de dólares para tirar ele em definitivo. Eu lembro que na última janela o negócio era empréstimo, o Inter paga 400 mil dólares pelo empréstimo e vem como uma obrigação de compra ali na casa de 3 milhões e 800 mil dólares, quase 4 milhões de dólares, tá? Se acontecer negócio, deve ser mais ou menos nesses moldes, tá? Então, para resumir, na janela, o Inter tem o Alan Benítez, lateral direito contratado, quer mais um zagueiro, porque pode perder o Vitão, o Rogel vai voltar do empréstimo lá pro Hertha Berlim da Alemanha, o que é bom pro Internacional nesse cenário. O Vitor Gabriel tá voltando de lesão, tem a possibilidade de receber uma proposta, quem sabe. O Inter quer um volante, ainda não tá definido se vai ser primeiro ou segundo, ou até as duas coisas, se vai contratar um primeiro e também um segundo, e também quer um camisa 9. Se fala muito do Alejandro, do CSKA, que pode novamente aparecer como um alvo do Internacional na janela, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.